Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, pela imensa misericórdia de Deus nas nossas vidas, mais uma vez estamos aqui para fazer um novo vídeo para o nosso canal da nossa Igreja Pentecostal Primitiva. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora do Ministério Igreja Pentecostal Primitiva. E hoje nós estamos aqui para fazermos mais um vídeo para o nosso canal. Um vídeo que nada mais é um pequeno culto que nós fazemos, para o culto de oração, pregação da palavra de Deus, E este culto nós vamos fazer hoje, mais uma vez. Queremos agradecer a Deus por todos que verem e ouvirem, este pequeno vídeo que nós estamos fazendo agora. E desde já, queridos, nós sabemos que a obra de Deus está sendo feita nesta noite através deste vídeo. Nós sabemos que este vídeo vai alcançar muitas pessoas, mas se não agora, mais cedo, mais tarde vai alcançar, porque este é o objetivo de Deus. Portanto, meus amados, sem mais perda de tempo, vamos para o nosso pequeno culto, iniciando com a oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor amado, Pai santo, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, meu Pai eterno, por mais esta oportunidade que Tu nos concede, de nós entrarmos na Tua presença, meu Pai querido, e assim, meu Pai, mais uma vez te dá a oportunidade de Tu fazeres a Tua obra através de nós. Ó Pai querido, nesta noite, meu Pai Santo, vem nos usar conforme a Tua vontade e através de nós, meu Pai eterno, levar a Tua palavra, Senhor, levar, meu Pai, o Teu toque, ó Pai Santo, o Teu socorro, o Teu avivo, meu Pai amado, o Teu alento, Senhor querido, a todos aqueles que verem e ouvirem, Senhor querido, deste pequeno vídeo. Pai amado, que o Teu poder, que a Tua misericórdia venha alcançando, meu Pai amado, todo aquele que precisa de salvação, todo aquele que precisa de socorro, todo aquele que precisa, meu Pai, de ouvir esta palavra. Ó Pai querido, é já a última hora, Pai Santo, e Tu estás fazendo isto, meu Pai querido. Tu estás, Senhor da glória, dando a oportunidade, meu Pai, para todo aquele que quer, Senhor, do profundo do seu coração se abraçar contigo, ó Pai, se entregar a Ti completamente, Pai Santo, e pleitear pela sua salvação. Jesus querido, Jesus amado, Jesus Santo, sobre Tu, meu amigo, faz conforme a Tua vontade. Jesus querido, este canal é Teu e tudo que acontece aqui é pelo Teu querer, está debaixo da Tua direção. Jesus querido, portanto, vai alcançando todos aqueles que Tu planeja alcançar, com salvação, com libertação, com cura, Jesus querido, com libertação de todo tipo de amarra, quer seja pela enfermidade, quer seja pela finança, pelo espiritual, pelo sentimental. Espírito Santo, Tu vieste nesta terra, morreste na cruz do Calvário, derramando o Teu sangue, abrindo a oportunidade, Jesus querido, de trazer libertação, de trazer salvação, de trazer renovo, alegria, refrigério sobre todo aquele, Jesus querido, que corre para os Teus braços e que busca todos estes benefícios, todas estas bênçãos em Ti. Ó Jesus querido, aqui mais uma oportunidade para Tu nos falar da Tua palavra, para Tu nos falar do Teu poder, do Teu tão grande amor por cada um de nós. Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, faz a Tua obra conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra, nos usa nas Tuas mãos e vai fazendo a Tua obra através de nós, e vai, Espírito Santo, alcançando todo aquele que deseja se abraçar contigo, que deseja ter algo profundo, que deseja ter a decisão definitiva de se entregar para Ti, Espírito Santo, e viver os últimos dias da sua vida na face desta terra, vivendo contigo, totalmente alinhado ao Teu querer, ao Teu plano, ao Teu projeto de salvação para cada um de nós. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, vamos para o ensinamento desta noite.
que está contido no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 13, que diz assim: a epígrafe diz: a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, vamos orar pedindo a Deus que Ele nos envolva com seu Espírito Santo e que o Espírito Santo nos traga o conhecimento desta palavra e que esta palavra fique gravada dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, em todo o nosso ser, e que ela nos molde à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigada pela palavra. Espírito Santo que tu nos deste nesta noite. Espírito, meu amigo, vem nos dar o conhecimento desta palavra, vem abrir o nosso entendimento, e tu mesmo, Espírito Santo, pregue através de nós, para que a tua palavra vá alcançando, Espírito Santo, poderosamente todo aquele que de bom coração, todo aquele que necessita de libertação, todo aquele que esteja necessitado de se encontrar contigo verdadeiramente. Espírito Santo, faz a tua obra nesta noite conforme o teu querer, conforme o teu plano, a tua necessidade. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, aqui nesta palavra nós vemos o seguinte. Aqui está descrito o episódio ocorrido quando Jesus veio na face da terra. Jesus, quando veio ao mundo, queridos, ele viveu, nasceu, cresceu, tornou-se homem. Quando ele chegou aos seus 30 anos de idade, ele começou o seu ministério. E quando Jesus começou o seu ministério, logo de início, ele foi batizado nas águas e imediatamente ele recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ali ele foi totalmente revestido de poder. E todo o decorrer do seu ministério, ele foi usado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo fez a sua tremenda obra através do próprio Jesus. Que quando Jesus completou o seu ministério, que ele subiu, antes dele subir aos céus, ele ajuntou os seus discípulos e apóstolos, os quais ele já havia separado, ensinado e preparado para suceder o próprio Jesus. O que foi que Jesus fez? Ele não só ensinou
falou a respeito do evangelho do reino, como ele ensinou aqueles discípulos, aqueles apóstolos a levar adiante o seu ministério. E ele não fez somente isso, meus queridos, ele tirou do poder que outrora estava nele e passou para os seus apóstolos, para os seus discípulos, porque não foi apenas os 12 apóstolos foram separados, aliás, os 11, porque teve um que não seguiu exatamente aquilo para qual ele foi escolhido, ou de certa forma ele seguiu, né? Ele seguiu porque precisava de alguém que fizesse o papel do Judas, e Judas cumpriu exatamente aquilo para que ele foi chamado, escolhido, né? Precisava de alguém sem caráter, precisava de alguém com uma índole totalmente tomado pelo inimigo para causar ali aquela traição, aquela situação em que aconteceu para que Jesus fosse entregue aos seus matadores, digamos assim. Então, o que foi que aconteceu, queridos? Judas, ele foi escolhido para aquilo e cumpriu bem o seu papel. Mas não queremos entrar por este lado, vamos continuar nesta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Então, o que aconteceu? Os 11 que foram escolhidos por Jesus para liderar todo aquele movimento, estes foram os apóstolos. Mas os discípulos também receberam do mesmo poder. Porque quando Jesus subiu aos céus, que ele mandou que os seus discípulos e apóstolos se reunissem e esperassem o derramamento do Espírito Santo, não foram apenas os apóstolos que receberam, mas todos os que estavam ali presentes naquele lugar. Então, queridos, o que aconteceu ali? Da mesma forma em que Jesus foi revestido de poder para fazer o seu ministério sobre a face da terra, ele, quando transferiu esta responsabilidade, quando transferiu o seu ministério para os discípulos, eles também receberam do mesmo Espírito que estava em Jesus, o Espírito Santo. Então, queridos, aqueles apóstolos, aqueles discípulos foram preparados de maneira material e espiritual para levar adiante o legado de Jesus, para levar adiante o ministério de Jesus, que era trazer o evangelho do reino, o evangelho de salvação, o evangelho de santidade, o evangelho de poder sobre a face da terra. Queridos, os apóstolos e os discípulos não estão mais aqui. E agora chegou a nossa vez. Vamos fazer uma pequena pregação, um pequeno estudo a respeito desta passagem que o Espírito Santo nos dá nesta noite. E mais uma vez entender que agora chegou a nossa vez, de assim como os discípulos sucederam a Jesus, levando o seu ministério sobre a face da terra, agora somos nós que temos que suceder aos discípulos e levar o verdadeiro evangelho do reino, esquecido, que agora está esquecido. Temos, queridos, que ressuscitar este evangelho que já vem sendo tomado de volta, né? Já vem sendo trazido novamente de volta o evangelho do reino. Nós temos como responsabilidade nos dada por Jesus de levar adiante o seu evangelho verdadeiro, o seu evangelho de poder, o seu evangelho santo, o evangelho trazido pelo próprio Jesus. Agora é a nossa vez de levar adiante sobre a face da terra nestes últimos dias. Aqui no versículo 1 do capítulo 2 do livro de Atos, diz o seguinte: a descida do Espírito Santo é epígrafe. E o primeiro versículo diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que situação, queridos, aconteceu aqui. Esta passagem, queridos, sucede o momento em que Jesus, antes de subir aos céus, ele falou para os seus discípulos que eles deviam levar, assim como Jesus levou o evangelho do reino sobre a face da terra, os discípulos, os apóstolos, deviam dar sequência àquele ministério. Mas Jesus preveniu eles que eles deviam primeiro aguardar, que eles seriam revestidos do mesmo poder espiritual que Jesus tinha. Então Jesus disse que era para eles ficarem juntos, permanecerem em oração, até que do céu eles fossem revestidos de poder. E assim eles estariam prontos para levar o evangelho do reino, começando por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria e até os confins da terra. Queridos, depois daquele momento em que Jesus falou isto para os discípulos, a terra, a população humana sobre a terra aumentou muito. Os discípulos fizeram a sua parte, os discípulos morreram, foram para o céu e agora é a nossa vez. E nós precisamos ser revestidos deste mesmo poder. Revestido por este mesmo Espírito Santo, embora muitos já pensam que já foram revestidos, que já estão fazendo a obra, que já estão negativos, meu querido, não é assim que está acontecendo. Muitos de nós, a grande maioria, ainda precisamos receber este revestimento de poder a ponto de nós termos a condição espiritual de receber os mesmos dons que Jesus tinha, os mesmos dons que Jesus passou para os apóstolos. Isso aqui, esses dons já foram muito utilizados pela igreja deste tempo, mas agora, por hora, está quase que totalmente esquecido. O que nós vemos muito por aí é espírito de engano. Pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que não têm santidade, pessoas que não obedecem a Deus, dizendo que estão sendo revestidos pelo Espírito Santo e fazendo. Não existe isso, meus queridos. Primeiro, o Espírito Santo, ele toma o crente que deseja de corpo, alma e espírito, de todo o coração se entregar ao Espírito Santo. O Espírito Santo toma, o Espírito Santo limpa, o Espírito Santo purifica e então ele vai usar. Fora disso, queridos, de qualquer maneira, não tem quem tenha esta condição de ser cheio do Espírito Santo e ser usado por ele com seus dons espirituais. Isso não acontece. A palavra diz que não acontece assim. Primeiro, o Espírito Santo nos toma, depois que nós nos entregamos para ele de corpo, alma e espírito, livre, espontânea vontade, nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão, só assim. O Espírito Santo, com o nosso consentimento, com o nosso querer, aí sim o Espírito Santo vai trabalhar em nós, nos moldando conforme a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí ele vai usar. Fora disso, queridos, não acontece. Então, o que nós vemos aqui nestes primeiros versículos que nós lemos? Que os discípulos, eles obedeceram exatamente como Jesus mandou. Eles ficaram em Jerusalém, todos unidos em jejum, em oração, em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, esperando o dia em que isto iria acontecer. Porque Jesus não disse o dia e a hora, mas ele disse que não ia demorar. Ele disse, isto vai acontecer não muito depois destes dias. Então eles ficaram ali esperando, sabendo que não ia demorar, porque Jesus disse que eles seriam revestidos de poder e que não demoraria. Então, queridos, por esta ocasião em que foi escrito o capítulo 2, né, que foi narrado na Bíblia, o capítulo 2 do livro de Atos, aconteceu o derramamento do Espírito Santo para que aqueles homens fossem totalmente revestidos de poder celestial, de poder sobrenatural do Pai,
para que eles pudessem, assim como Jesus, levar a sua missão sobre a face da terra, que era dar continuidade ao ministério de Jesus. Então, aqui nestes versículos primeiros, o que nós vemos? Eles estavam no mesmo lugar. Pouco tempo depois do Pentecoste. Colheram o trigo, guardaram tudo, né? E continuaram naquele mesmo lugar, unânimes em oração, em jejum, buscando, perseverando até que a promessa aconteceu e veio o Espírito Santo e encheu o lugar em que eles estavam. E o movimento foi tão grande que aquilo ficou notório em todo aquele lugar. E no versículo 4 em diante diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos, quando o Espírito Santo tomou aquele lugar, a primeira coisa que ele fez foi conceder que aqueles homens falassem em outras línguas. E eles não falaram apenas as línguas dos anjos, como nós que somos batizados pelo Espírito Santo costumamos falar. Eles começaram a falar em outros idiomas também. Aqui no versículo 5 diz: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só que situação, queridos. Antes do Pentecoste, antes do derramamento do Espírito Santo acontecer, Deus preparou aquele lugar. Ele fez com que estrangeiros de línguas diferentes, idiomas diferentes, fossem todos para Jerusalém. E ali, quando aqueles homens estavam ali, Deus fez um grande sinal. Ele fez que aqueles homens, que aqueles servos de Jesus, que aqueles homens humildes, todos galileus, pessoas de baixa escolaridade, pessoas simples, Deus fez com que eles falassem em outros idiomas. E toda aquela gente de diferentes nacionalidades que estava ali, eles ouviram aqueles homens falarem em outras línguas. E ficaram todos abismados. Por quê? Porque eles começaram a falar o exato idioma de cada uma pessoa daquela que estava ali naquele lugar. Porque Deus fez isso, queridos, para ficar notório. Para que os homens naturais que não tinham o Espírito Santo de Deus pudessem ver que ali estava acontecendo algo sobrenatural e tremendo. Estava acontecendo um sinal muito grande, o que ficaria registrado nos anais da história. Ficou registrado na Bíblia. O primeiro grande derramamento do tempo da graça, depois do batismo de Jesus, aconteceu no Pentecoste. E isto ficou anotado. E agora nós estamos tomando deste conhecimento para que nós venhamos aprender que nós também temos que receber deste mesmo revestimento nas nossas vidas. Porque o nosso tempo chegou, a nossa vez chegou, e nós temos que levar o evangelho do reino sobre a face da terra. E nós precisamos e vamos e temos que buscar este revestimento de poder. Aqui no versículo 6 diz assim, no versículo 6, e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. O 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? O 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia. O 10. E Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha que situação, queridos. Aqueles homens estavam recebendo uma preparação espiritual para levar o evangelho do reino sobre toda a terra.
Aquele evangelho não poderia ficar apenas em Jerusalém. Aquele evangelho ordenado por Jesus tinha que chegar até os confins da terra. E quando aqueles homens foram preparados ali, eles imediatamente receberam o dom de falar em outros idiomas, não apenas na língua dos anjos. Nós precisamos disto, meus amados. Nós precisamos disto. Nós temos que ser usados por Deus, e Deus quer e vai nos usar neste último tempo de maneira tão poderosa que nós vamos receber até o dom de falar em outros idiomas. Por quê? Porque neste último tempo vai acontecer o grande avivamento espiritual, o avivamento preparatório, que vai preparar a igreja para subir no arrebatamento. E isto vai correr a face da terra de maneira tão rápida, queridos, que você não vai ter tempo de parar para fazer um curso de idiomas, não. Você vai receber este dom de maneira espiritual e vai levar este evangelho de maneira rápida, porque o último avivamento espiritual vai varrer a terra, assim como foi o primeiro. Que depois que os apóstolos e aqueles discípulos foram revestidos de poder, rapidamente o evangelho correu sobre a face da terra. E agora novamente vai acontecer do mesmo jeito. Portanto, meus queridos, Deus está nos chamando, Deus está nos convidando para uma íntima comunhão com Ele, em que é necessário que você se entregue corpo, alma e espírito, para que o Espírito Santo tenha condição de lhe preparar, lhe purificar com sangue derramado na cruz, para que você tenha condição de ser usado, para que o Espírito Santo faça a sua obra através de você. E para isso nós precisamos receber revestimento de poder e os dons espirituais para combater contra as hortes do mal. Porque Deus nos chamou para desfazer as obras das trevas. Portanto, queridos, para isto nós temos que ser revestidos do poder do Espírito Santo. Do contrário, nós não vamos ter condições espirituais de combater contra o mal. Aqui no versículo 10 diz assim, no versículo 12... E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Queridos, estava acontecendo algo tremendo naquele lugar. Estava acontecendo algo maravilhoso, mas ainda tinha aqueles possuídos por demônios que dizia que aqueles homens estavam sendo usados por demônios. Ainda tinha zombadores. As pessoas que são usadas pelo mal, queridos, o bem não afeta, o bem não chama a atenção delas de forma nenhuma. A luz de Deus não chama a atenção delas. Pode Deus fazer o que Ele quiser. Aquele que tem o coração maligno, o espírito maligno, nunca é afetado, nunca é tocado pelo Espírito Santo de Deus. Até porque não é interesse de Deus alcançar pessoas que não querem. Deus quer que todos venham de boa vontade, por livre e espontânea vontade até Ele, para Ele os revestir com seu Espírito, salvar e abençoar e transformar a sua vida. Mas para isso é necessário que nós queiramos de livre e espontânea vontade. Então, queridos, se você tem o interesse de se entregar a Deus verdadeiramente, para que você não apenas seja salvo, mas seja preparado para trabalhar para o reino de Deus nesses últimos dias, queridos, é a sua vez. Corra para a sua intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Obedeça aquele mandamento de Jesus que ele disse, quando você quiser orar, entre no seu quarto, e o Pai que te vê vai ouvir a sua oração e atender. O que é que Jesus está dizendo aqui, queridos? Que nós temos que correr para o nosso quarto pessoal, para o nosso quarto individual, para o nosso quarto sobrenatural, que é eu e você, correndo
para uma intimidade com Deus espiritual, em todo o tempo, em qualquer momento, de noite ou de dia, individualmente, buscando esta intimidade com Deus, porque é já a última hora, meus queridos, e o Pai precisa preparar a sua igreja para o arrebatamento, mas para isto, ele precisa de um grande exército de pessoas, o qual o Espírito Santo possa preparar e usar para que o Evangelho do Reino corra à face da terra e assim prepare esta igreja para subir. Glória a Deus, aleluia. Deus precisa de nós, queridos, nestes últimos dias. Vamos correr para os braços do Pai, porque Ele precisa de nós para fazer esta grande obra que é levar o Evangelho do Reino e promover o grande avivamento espiritual que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Glórias a Deus. Queridos, vamos orar, agradecendo a Deus por este pequeno vídeo e que esta palavra, queridos, alcance o coração de todos aqueles que vê e ouvir destas palavras, deste pequeno ensinamento. Que o Espírito Santo venha alcançar profundamente estes corações. Queridos, nós estamos voltando a fazer vídeos para o nosso canal novamente, porque nós ficamos uns dias parados com isso. Nesses dias nós passamos por muitas mudanças e estamos de volta novamente. Este canal, ele precisa crescer. Este canal pertence a Deus e está na mão de Deus, do Espírito Santo, este crescimento. Portanto, meus amados, se estes vídeos chegar até você, primeiro, ore por nós. Ore pelo nosso ministério Igreja Pentecostal Primitiva. Ore por este canal, porque este ministério foi levantado por Deus, meus queridos, para pregar o Evangelho do Reino, o Evangelho de salvação, o Evangelho de santidade, o Evangelho que vai promover o último avivamento espiritual, preparando a igreja para subir. Então, se este canal chegar até você, se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe e ore por nós. Faça parte conosco, assim você fazendo, você estará fazendo parte conosco desta grande obra, queridos. Você não será apenas um inscrito, você não será apenas uma pessoa que assiste nossos vídeos, mas você será um membro desta obra, um membro deste corpo de Cristo tão poderoso, que vai fazer esta obra de levar o Evangelho do Reino sobre a face da terra. Eu quero agradecer a todos e nós vamos orar encerrando este pequeno culto desta noite. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, Jesus, por este pequeno ensinamento que Tu nos dá nesta noite e por esta tão poderosa palavra. Oh Jesus querido, que esta palavra alcance os corações, que esta palavra vá despertando, Jesus querido, todo aquele que necessita ser despertado, não apenas para a salvação, mas para levar o Evangelho do Reino nestes últimos dias e assim promover o grande avivamento espiritual. Glórias a Deus que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Oh Jesus querido, Jesus amado, eu quero te apresentar, Jesus, todo aquele que precisa de um socorro, todo aquele que precisa de uma libertação, aquele que precisa de uma cura, aquele que precisa de uma porta aberta de emprego, aquele que precisa ter sua vida transformada, sua vida salva, aquele que deseja, que anseia, que busca uma intimidade profunda contigo. Jesus querido, vai curando, vai libertando, vai transformando. Meu amigo, aquele casal que está em crise, aquela família que está em discórdia, aquela pessoa que está no leito do hospital, aquele que está encarcerado, aquele que está em todo e qualquer tipo de encarceramento, todo e qualquer tipo de prisão. Jesus vai libertando, vai despertando, Jesus, os corações para te buscar, vai tirando das garras do inimigo, Jesus, e vai trazendo
para a tua grande obra, para a tua grande salvação. Hoje, Jesus querido, vai tocando, vai sarando, vai libertando, vai guardando as crianças, vai guardando os idosos, vai guardando o indefeso, aquele que não pode se defender. Espírito Santo, com teu sangue vai derramando, vai purificando, lançando por terra todas as obras do inferno, todas as obras do inimigo das nossas almas, vai lançando por terra, Jesus querido, vai libertando as almas, libertando todo aquele que precisa ser liberto, todo aquele que precisa ser consolado, vai consolando, todo aquele que precisa ser socorrido em qualquer tipo de necessidade. Jesus querido, vai socorrendo, vai libertando, vai abençoando grandemente. Desperta, Jesus, desperta, meu amigo, todo aquele que dorme, desperta, querido, todo aquele que precisa se abraçar contigo, todo aquele que precisa buscar uma intimidade profunda a ponto de ser um contigo. Jesus querido, faz isso. Espírito Santo, meu amigo, muito obrigado pela palavra. Espírito Santo, muito obrigada porque tu tens feito a tua obra. Espírito Santo, obrigada porque tu falaste conosco nesta noite. Continua, meu amigo, fazendo a tua obra através de nós, através deste canal, através de todo aquele que se dispõe verdadeiramente de corpo, alma e espírito. O Espírito Santo vai tomando nas tuas mãos e vai usando conforme o teu querer. Abençoa cada um que está vendo, abençoa cada um que se inscrever, abençoa, Espírito Santo, vai despertando pessoas para esta grande obra, vai despertando, Jesus, pessoas para se inscrever neste canal, e não somente se inscrever, mas orar, compartilhar e fazer a tua obra juntamente conosco. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus, meu amigo, no teu nome, ó meu Pai amado, muito obrigada por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Amém.